Olá a todos! Essa semana o chanceler alemão Olaf Scholz finalmente aprovou o repasse de tanques Leopard para o exército ucraniano poder aumentar sua capacidade de fogo e pressão na reconquista de territórios na Ucrânia na guerra com a Rússia. Essa foi uma decisão extremamente difícil para o Olaf Scholz, principalmente dado que no começo da guerra ele se via numa posição onde ele optava por mandar equipamentos como capacetes e outros materiais para ser usado pelo exército ucraniano que não fossem letais, sempre sobre a argumentação de que a Alemanha não queria se envolver num grau muito pesado por conta do relacionamento prévio com a Rússia, mas também por medo da situação fugir do controle e acabar envolvendo os países da OTAN. Bem, um ano depois a situação mudou muito. E a prova é que o Olaf Scholz ele mudou radicalmente, ele mudou 180 graus a sua postura, autorizando o envio de tanques Leopard depois de muita pressão doméstica e internacional para que isso acontecesse. Um fato que acabou ajudando também foi que praticamente no mesmo momento Joe Biden autorizou o envio dos tanques M1 Abrams, que também vão ser utilizados pelo exército ucraniano numa tentativa de aumentar a capacidade de artilharia deles na ofensiva contra os russos. Essa foi uma decisão muito difícil por Scholz, por vários fatores. Primeiro que ele realmente não quer que esse conflito ele se estenda muito além do que já vem acontecendo, de toda a tragédia, mas até porque as ameaças do Putin de que qualquer envolvimento mais substancial dos membros da OTAN, principalmente em relação ao repasse de equipamentos mais pesados, vão ser retaliados de uma forma ou de outra por parte dos russos. Se por um lado o Putin sempre faz esse tipo de ameaça, agora há uma tensão maior. E o Scholz, não só pelo repasse dos Leopards, ele também demonstrou uma preocupação maior a partir do momento que um jornalista já começou a indagá-lo sobre o possível repasse de caças para ser utilizado pela Força Aérea Ucraniana. Ele rapidamente tentou colocar panos quentes e dizer que não tem a menor possibilidade disso acontecer a curto prazo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não havia nenhuma possibilidade do repasse de Leopards há alguns meses, e isso mudou. Os ucranianos, obviamente, eles vão pedir cada vez mais, eles estão no papel deles. E pedindo cada vez mais, começa a chegar naquilo que é considerado o pico de como que os outros países podem auxiliar os ucranianos, que seria com repasse de caças. Caso esses repasses de caças eles acabassem sucedendo, a Ucrânia poderia ter uma força aérea formidável para lutar contra os russos com uma multitude de aviões de várias marcas e poderios diferentes, incluindo os F-16 americanos, os Tornados da Inglaterra, o Eurofighter da Espanha e da Itália, o Rafale da França e o Gripen da Suécia e da República Tcheca. Caso isso acontecesse, seria difícil que o Putin ficasse quieto. Ele já avisou várias vezes que essa é a linha vermelha que não pode ser cruzada pela OTAN, porque a partir daí ele vai considerar que a OTAN está em guerra contra a Rússia. Por mais que domesticamente ele fale várias vezes que a Ucrânia, na verdade, ela está sendo utilizada pela OTAN para enfraquecer a Rússia, na prática não é bem assim. Mas com o envio dos caças, essa batalha que hoje se encontra muito equilibrada entre os dois lados, onde ninguém é forte o suficiente para derrotar o outro, pode acabar dando uma vantagem considerável para os ucranianos para finalmente derrotarem os russos. E uma derrota é algo que não está entre as opções de Putin. No caso de uma situação onde o envio de armamentos chegue até o ponto de eventualmente a Ucrânia receber caças de alguns países da OTAN, a resposta russa ela acaba sendo uma incógnita. O Putin ele poderia intensificar o ataque contra os civis na Ucrânia a modo de punir essa ação que os ucranianos estão orquestrando junto com os países da OTAN, mas também existe uma possibilidade remota que é sempre considerada entre os círculos de Washington, de Londres e de Bruxelas, de que isso pode ser a gota d'água para o Putin partir para o tudo ou nada. E esse tudo ou nada poderia envolver um ataque a países da OTAN, principalmente a Polônia, Romênia, Estônia, Lituânia e Letônia. Isso, obviamente, levaria a uma guerra europeia, que eu não acredito que é algo de interesse do Putin e de ninguém.
até porque o Putin se encontra dificuldades para poder derrotar o exército ucraniano, ele não teria a menor chance contra uma força europeia. Agora, o preço disso tudo é alto demais, seria uma destruição inimaginável na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso essa possibilidade ainda é remota. Mas cada vez que a OTAN ela joga um pouco, aumentando a possibilidade de ajudar para além daquilo que ele vem ajudando ao longo dos últimos 12 meses, o exército ucraniano, essa possibilidade aumenta. E à medida que nós nos afunilamos em várias áreas, onde o medo de perder do Putin ficou muito grande, a possibilidade de ganhar remota e que a Ucrânia de forma alguma vai abandonar a guerra que eles já estão lutando há 12 meses e vão pedir cada vez mais, isso é onde os erros acontecem. E os erros levam a grandes conflitos, e esse é o grande risco que a gente tem hoje.